Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Informática para Concurso. Meu nome é Cleiton Monte, o colaborador deste curso. Aqui nós temos uma breve introdução sobre o autor. Atualmente eu ocupo um cargo de TI na esfera federal, certo? Vamos lá começar as nossas questões de concurso. E hoje nós falaremos sobre unidades de medida, certo? De armazenamento. Um pendrive com capacidade de armazenamento de 4 GB possui 2.424.832 bytes livres. Em um computador com Microsoft Windows 7 instalado, caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de letra A, 1.1 GB, letra B, 2.005.527 KB, letra C, 0.9 GB, letra D, 55 megabytes. Letra E, 2.1 megabytes. Vou dar aqui uma breve explicação para vocês, para que vocês possam tentar resolver essas e outras questões que possam vir adiante, certo? Quero só lembrar vocês que armazenamento você trata em byte na base 2, certo? Então é 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 10 e assim sucessivamente. Taxa de transmissão é em bit, você trata na base 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 10, certo? Então, quando você fala de armazenamento, você vai ter múltiplos de 2, certo? Então, você vai ter essas taxas de gigabyte, megabyte, vai ser cada um a 1024. Já na taxa de transmissão em bit, vai ser a 1000 mesmo, como a gente já está acostumado, certo? A tratar o quilograma, o quilômetro, né? Nós tratamos na base 10, que é 1000 vezes alguma coisa, certo? Já na base 2 é 1024, certo? Então tem essa diferençazinha que o concurso pode colocar uma diferença mínima que estaria dentro dessa diferença desses 1024, né? De 1000 a 1024, aí você poderia errar a questão tratando como base 10, certo? Mas dá para resolver tratando como base 10, porém se ficar dúvida entre duas, então você vai ter que ir realmente para a base 2 para ver a diferença mínima entre as duas questões, tá? Se estiver confuso, eu aconselho a estudar um pouco mais dessa base, mas estarei ensinando aqui na taxa de armazenamento, certo? Na questão de armazenamento, que é o que a questão pede. Então, eu trouxe aqui uma tabela onde nós temos aqui 1 bit, 1 byte, 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte. Aqui são os símbolos, ó, bit, byte, kilobyte, KB, megabyte, MB, gigabyte, GB, terabyte, TB, petabyte, PB. E aqui o que cada um é, certo? Só que aqui ele está falando em relação ao anterior, né? Para facilitar. Então, bit é 0 ou 1, ele é binário. O byte tem 8 bits, certo? E as questões de kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte são todas em relação ao byte, certo? Se for em relação ao bit, você vai ter que chegar no byte e depois fazer a diferença aqui por 8, certo? Essa diferença vai ser por 8. Então vamos tratar aqui como a questão pediu de byte para outra unidade de medida, irei ensinar vocês aqui no byte, certo? Para transformar um em outro. Vamos começar de cima para baixo, certo? Então se você vem aqui de cima para baixo, para você transformar o byte em kilobyte, você vai dividindo, certo? Então se você vem de byte para kilobyte, você divide por 1024. Se você vem de kilobyte para megabyte, você divide por 1024. Se você vem de megabyte para gigabyte, você divide por 1024. Gigabyte, terabyte, divide por 1024. Terabyte para petabyte, divide por 1024. Certo? Agora eu estou em kilobyte. Eu quero transformar para gigabyte. Como é que eu faço? Você está em kilobyte. Então você divide por 1024, você chega em megabyte. Divide novamente por 1024, você chega em gigabyte. Certo? Então essa é uma forma mais fácil de você fazer o seu cálculo exato, certo? Agora de baixo para cima, certo? Então se eu estou aqui no meu petabyte, quero chegar até o meu byte. De baixo para cima você vai multiplicar por 1024. Então se eu estou em petabyte, eu quero ir para terabyte, eu multiplico o valor de petabyte por 1024 e eu tenho o valor em terabyte. Se eu estou em terabyte, quero chegar em gigabyte, eu multiplico por 1024 e chego em gigabyte. Se eu estou em gigabyte, quero chegar a megabyte, eu multiplico por 1024
e chego a megabytes. Se eu estou em megabyte, kilobyte, também multiplico por 1024, certo? Então, se eu estou em petabyte, quero ir até megabyte, como é que eu posso fazer? Uma forma mais simples que eu aconselho a você é, tá em petabyte, tem 10 petabytes, você divide 10 petabytes por 1024 e você tem um valor em terabyte. Pega esse resultado que você teve, divide ou multiplica por 1024, perdão, e você tem um valor em gigabyte. Tá em gigabyte, quer ir para megabyte, você multiplica novamente por 1024 e você vai encontrar o seu valor em megabyte, certo? Então, do menor para o maior, você vai dividindo por 1024 e do maior para o menor, você multiplica por 1024. Então é bom você saber essa ordem do bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte e petabyte, certo? Do menor para o maior, você vai dividindo por 1024. Do maior para o menor, você vai multiplicando por 1024, certo? Assim você consegue resolver as questões normalmente, certo? E bem fácil e até bem rápido, certo? Então vamos voltar aqui à nossa questão. Um pendrive com capacidade de armazenamento de 4 GB possui 2.424.832 bytes livres. Em um computador com Microsoft Windows 7 instalado, caberá nesse pendrive um arquivo de vídeo de 1.1, 2.005.527 KB, 0.9 GB, 55 MB, 2.1 MB. Então o valor que ele quer, ele deu em byte, certo? Ele me deu o valor em byte, que é esse valor aqui, certo? Em concurso, o que eu aconselho a você? Fazer andando pela vírgula, que é bem mais fácil, e eliminando as questões. Então a vírgula está aqui depois do 2. O que é que eu faço? Multiplico por 1000, certo? Como eu disse, não é base 10. Mas você pode fazer e eliminar já várias opções e verificar se já tem a resposta. Se não tiver, você vai ter que fazer o cálculo mesmo. Mas eu estou aqui em 2.424.832 bytes. Eu vou para kilobyte. Então eu faço o que? Se eu estou em byte para kilobyte, eu divido por 1000. E dividir por 1000 é o mesmo que andar a vírgula 3 vezes para a esquerda, certo? Então eu estou aqui no 2, eu ando 1, 2, 3, cheguei aqui no 8, certo? Então agora eu estou em kilobyte, 2.424 kilobytes, certo? 132. Quero chegar em megabyte. O que é que eu faço? Divido por 1000, certo? Então 1, 2, 3. Então aqui eu sei que eu tenho 2 megabytes, certo? 2,42832 megabytes. Então se eu tenho 2 megabytes, 2,42 megabytes, eu sei que 1.1 gigabyte já não é, né? Porque giga é maior que mega, certo? Então já não é giga. Esse kilobyte eu vou deixar aqui que eu vou fazer a mesma coisa. 0.9 gigabyte é 900 megabytes, então também não é, né? 55 megabytes é maior que 2,42 megabytes, também não é, né? E 2.1 megabyte se encaixa aqui, né? 2.4, 2.1. Então, esse aqui eu posso armazenar dentro do meu pendrive do espaço livre que ele tem, certo? Nessa aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá em cima. Eu estou em kilobytes, só que aqui eu já estou em kilobytes, certo? Então, para chegar em megabyte, eu divido por 1024, porque eu já estou em quilo, vou para mega. Então, eu ando a casa 3 vezes, 1, 2, 3 e cheguei. Então, tenho 2005 megabytes, não é 2 megabytes, é 2005. Agora eu posso dividir também para saber mais exatamente o que eu tenho. Então, divido de novo por 1000 e chega em giga. Então, aqui é 2 gigas, certo? 2 giga, porque eu andei a casa 3 vezes. Então, a nossa resposta correta, 2.1 megabytes, que é menor do que 2.42 megabytes, certo? O nosso pendrive possui apenas 2,42 megabytes livres, certo? Eu acredito que essa forma é uma forma mais rápida de você estar resolvendo a questão, mas caso fique duas questões muito próximas, eles quiserem se apegar a esses detalhes do 1024, você faça a divisão mesmo, que vai dar mais exato, certo? Você dividir por 1024 ou multiplicar por 1024, como acabei de apresentar a vocês. Mas caso queira resolver rapidamente,
anda a vírgula. Se for dividindo, anda a vírgula para a esquerda. For multiplicando, anda a vírgula para a direita. E você vai conseguir chegar aos mesmos resultados, tudo bem? Então vamos para a nossa próxima questão. Nossa próxima questão também é nesse mesmo sentido, certo? No explorador de arquivos do Windows 10, um profissional observou a existência de um pendrive conectado ao computador, onde dos 64 GB de capacidade total, há apenas 3,2 GB livres. Nessas condições, será possível armazenar nesse pendrive um arquivo de vídeo de número aqui, né? Vamos até fazer devagar isso aqui, certo? B, um arquivo compactado de 3.686 MB. C, vários arquivos de texto que totalizam esses outros números aí. D, vários arquivos de imagem que totalizam 0,0038 TB. E E, um arquivo de vídeo de 3290.443 KB. Não se assuste com os números, certo? Vamos tratar os números aqui de uma forma meio que somente números, não queremos saber os valores e vamos andar com as nossas vírgulas, certo? Ele tem 3.2 GB livre, certo? E aqui ele deu em byte. Qual a primeira coisa que eu faço? Transformo para gigabyte. Então de byte para kilobyte eu ando 3 vezes, então eu cheguei aqui no 2. De kilobyte para megabyte eu ando mais 3 vezes, então eu cheguei aqui após o 4, certo? Então eu estou em megabyte, só que a minha questão é em giga, certo? Então eu ando mais 3 vezes e chega aqui, 4,29 GB, certo? Então nós já sabemos que a vírgula aqui, ela não se encaixa, certo? Porque nós temos 4,29, 4967,296 GB. Então 4 GB ultrapassou meus 3,2 GB. Então letra A está fora, certo? Letra B, 3.686 MB. De mega para giga, eu divido por 1000, certo? No caso, 1024 para ser mais exato. Então, dividindo por 1000 aqui, nós vamos chegar aqui a 3,686 GB. 3,686 também está fora, certo? Porque nós temos 3,2 GB. Na letra C, nós temos também em bytes. Então, eu estou aqui em bytes e vou transformar para gigabyte, que é o que a minha questão pede. De bytes para gigabyte, eu vou fazer por partes, certo? Como já venho fazendo de costume. Vamos de byte para kilobyte. Então, vamos andar 3 vezes para a esquerda, porque é dividindo, certo? Do menor para o maior, divide. Então, estamos aqui, certo? Depois 9 antes do 2. Então, eu estou em kilobyte. Quero ir para megabyte. Mais 3 novamente. Cheguei aqui, certo? Quero ir de megabyte para gigabyte. Ando mais 3 e tenho 3.704409 GB, certo? E 3.70 passa de 3.2 GB. Então, essa questão também está fora, certo? Vários arquivos de imagem que totalizam 0,0038 TB. Certo? De terabyte para gigabyte eu multiplico, porque terabyte é maior do que gigabyte. Então, do maior para o menor é multiplicando, e do menor para o maior é dividindo. Então, maior terabyte, menor gigabyte. Então, eu vou multiplicar. Então, vou andar a casa 3 vezes para a direita, porque é multiplicando. Então, 1, 2, 3, e eu tenho 3,8 GB, certo? 3,8 GB ultrapassa também os meus 3,2 GB, certo? E nossa letra E é um arquivo de vídeo desse tamanho, está em kilobyte. Eu quero transformar para gigabyte. Vou transformar primeiro para megabyte. Então, ando 3 vezes para a esquerda, porque do menor para o maior eu divido. E kilobyte é menor do que gigabyte, certo? Então, divido por 1000. Minha vírgula vem para cá. Estou em megabyte. Quero ir para gigabyte. Ando mais 3 para a esquerda. Então, eu estou em 3.290443 gigabyte, certo? E 3.29 se enquadra aqui no 3.2, porque ele não especificou o que tinha depois do 2, certo? Então, realmente, nós temos 3.2.
que vem, aqui está mais específico, tem mais coisa atrás, certo? Aqui ele não disse se tinha ou se não tinha. Pode ter. Então 3,2 se encaixa na nossa resposta. Até por eliminação você chegava a essa conclusão como nós chegamos por eliminação, certo? Eu tentei ser mais didático possível para você que não está muito acostumado com os cálculos ou com a matemática. Você sabendo que para dividir você vai andar a vírgula para a esquerda e multiplicar você anda a vírgula para a direita. E você aprendendo a tabela de bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, você aprendendo na sequência você consegue fazer a transformação por maior que seja o número. Você vai com calma, andando de 3 em 3 casas. Ou se você já se acostumou, você pode ir andando por 6 casas, 9 casas. Vai chegar o tempo que você vai fazer isso de cabeça, você vai chegar aos seus resultados, certo? Com o tempo, com os exercícios, você vai chegar a esse resultado muito rápido. Não precisa se aperrear, mas aconselho em concurso sempre fazer devagarzinho. Dessa forma que a gente fez aqui, você consegue resolver na hora do concurso, sem erro. É rápido, demorou aqui porque ainda tínhamos que explicar, mas você fazendo lá na sua caneta com sua prova vai ser bastante rápido. Anda 3 casas para a esquerda, mais 3 casas para a esquerda, mais 3 casas para a esquerda, chegou a vírgula aqui, chegou em giga. Você já consegue transformar tudo para a unidade que a questão pediu. Pediu em giga, deixa tudo em giga. Pediu em mega, deixa tudo em mega. Faça desse jeito que a gente fez, vai eliminando as questões, já vai cortando. Se tiver tempo, você confere a questão lá, porque concurso, certo, é uma oportunidade muito boa que nós temos e não podemos vacilar por besteira, né? Essas questões podem assustar algumas pessoas por aparecer tantos números assim, mas vocês poderão ver que é uma questão muito fácil, certo? Não tem erro, basta ter calma, entender a teoria aqui, olhar para essa tabela várias vezes, certo? Entender que do menor para o maior você sempre divide e do maior para o menor você sempre multiplica, certo? Entendendo isso, você vai conseguir resolver todas as questões, certo? E é isso aí, galera. Foi mais uma aula nossa aqui de informática para o concurso. Espero ter contribuído com vocês. É uma aula meio difícil de tentar passar com uma certa didática, mas nós estamos tentando ajudar vocês da melhor forma possível, da maneira mais fácil e da maneira mais rápida para que vocês resolvam as suas questões. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima.